eu vim falando, ele não muda. Nós é que muitas das vezes mudamos. E quando chega esse final de ano, vem as recomendações fortes por conta disso, porque muitas pessoas saem da presença do Senhor do Eterno. Não é que você não tem que viajar, se você tem a possibilidade, você tem que aproveitar mesmo. Mas não tira a sua mente, tua alma, teu espírito, teu coração da presença do Eterno, custe que custar. O Senhor não permitiu que eu saísse do título da campanha, né? E você abre a sua Bíblia, a palavra do Senhor, em Efésios, louvado seja o Senhor, em Efésios 3, vamos estar aí mencionando o tema da campanha do Senhor. Louvado seja Deus. Mantenha sua Bíblia aberta. Esse relógio não está certo, né, bispo? Está certo, não? Amém. Efésios capítulo 3. Eu quero dizer para os irmãos que acho que 20 anos de evangelho Deus me converteu. Desde o começo que Deus me chamou para ministrar a sua palavra, todas as vezes, seja na casa da congregação dos justos ou até por aí afora, seja para um crente ou para alguém que ainda não é crente, sempre dá o friozinho na minha barriga e a vontade de urinar muito. É algo assim que, meu Deus do céu, é uma responsabilidade muito grande. É muito grande. Efésios capítulo 3, no versículo 14, nós vamos voltar no início dele, mas vamos ler o versículo 14, que diz assim: por causa disso, ou por esta causa, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Louvado seja o Senhor. Vamos lá no início. O ministério da vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios que somos nós, não somos judeus, são coerdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, e tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o termo propósito que foi em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia, acesso com a confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós,
que são a vossa glória. Segura aí a Bíblia um pouco. Nós vemos aqui a preocupação do apóstolo Paulo, e hoje, nos dias de hoje, não é diferente a preocupação do servo de Deus, do ministro do Senhor, aquele no qual o Senhor escolheu, o Senhor escolheu para guiar o seu povo, para guiar um povo para o reino de Deus, aquele no qual não desprezou a chamada do Eterno, para dar o ensinamento da palavra do Eterno, aquele ou aquela no qual o Senhor chamou para passar os seus desígnios, os seus preceitos, a sua lei, a sua graça. Então nós vemos aqui a preocupação do apóstolo Paulo. Ele, através do Mashiach de Cristo, foi aquele no qual foi incumbido para trazer o Evangelho a nós que somos gentios. Glorificamos ao Mashiach, glorificamos a Jesus Cristo pela vida do apóstolo Paulo, porque através dele chegou o Evangelho, chegou a boas novas a nós que somos gentios. E hoje não é diferente, pelo que Deus, o Senhor, já tem falado aqui. Qual a minha e a tua e a nossa preocupação com relação à nossa fé? Eu sempre que ministro a palavra do Senhor, eu peço em oração, mas constantemente: Senhor, não permita que eu venha falar nada da sabedoria humana, mas sim da sabedoria do teu Espírito, porque o entender é Deus que dá o entendimento. E com relação à fé, eu e você, nós, na nossa vida natural, se nós não tivermos nenhum problema de saúde gravíssimo, nós precisamos de beber água para sobreviver. Nós precisamos de alimentar, de comer do alimento natural, para que nós podemos sobreviver, para satisfazer a nossa carne no sentido de viver, o comer e o beber. Se nós pararmos de beber água, se nós pararmos de nos alimentar, consequentemente nós vamos morrer. Porque para isso Deus criou todas as coisas e designou nós aqui na terra. Então, assim como nós temos a necessidade de beber água quando temos sede, naturalmente falando, como seres humanos, assim como nós temos a necessidade de nos alimentar quando temos fome, nós temos que ter a necessidade de nos alimentar da palavra de Deus. Porque da mesma forma que eu e você, nós deixarmos de comer e beber, nós vamos morrer. E se nós deixarmos de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra do Senhor, de ter comunhão com o Senhor, espiritualmente nós vamos morrer. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo, que o povo que foram limpos pela palavra de Deus permanecesse nos caminhos do Senhor, custe o que custar, aconteça o que acontecer, permanecer nos caminhos do Senhor. É o que diz essa palavra: permanecer nos caminhos de Deus. Porque o sistema do mundo, desde aquela época do apóstolo Paulo até os dias de hoje, ele bate todos os dias na minha e na tua porta, na minha e na tua mente, no nosso coração, para que nós venhamos regredir, para que nós venhamos andar para trás, para que nós venhamos abandonar o Eterno, abandonar a Deus. Esse é o objetivo de Satanás. Sabe por quê? Porque assim foi quando ele veio para ir para o mateiro, para salvar as nossas vidas, para nos dar o direito à salvação como cordeiros, nós que somos gentios. Ele veio primeiro para os judeus o rejeitaram. Há muitos naquela época o receberam, e assim é para se cumprir a palavra. Aquele que ouvir e obedecer, ele vai receber a presença do Eterno, ele vai receber a salvação, ele vai receber as bênçãos do Eterno,
porque é só Ele que tem para nos dar. Mas nós temos que glorificar e agradecer, sendo nós gentios, recebemos o direito, porque nós não tínhamos o direito à salvação eterna. Recebemos o direito de conhecer aquele que é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que largou o seu trono de glória e na figura de Cristo, 100% homem, 100% Deus na terra, padeceu no madeiro, suportou todas as coisas pela minha e a tua vida, por nossas vidas, pela vida da igreja, pela vida daquele que crê no Senhor. E alguns, muitas das vezes, olham para a palavra do Eterno e acham que é um conto de fábulas, acha que é algo assim passageiro, acha que é algo que não tem sentido, que não tem valor. Não, muito pelo contrário. A palavra do Eterno e a presença do Eterno é muito mais que prata, é muito mais que ouro, é muito mais que rubi, é muito mais que tudo na vida. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos sustenta. E aqui, quando o apóstolo Paulo diz aqui, no versículo 6, a saber que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo e participantes do mesmo corpo de Cristo, da promessa em Cristo pelo Evangelho. Qual que é a promessa? Às vezes as pessoas examinam e não conseguem entender. A promessa é o direito à salvação eterna. Isso é muito mais profundo. É o direito à salvação eterna. É o direito, você entende? O direito à salvação eterna. É o direito, através do nome de Jesus Cristo, Mashiach, entrar na presença do eterno Adonai e poder lidar, e poder conversar, e poder ter intimidade, e chegar na presença do Rei da Glória, aquele que é o Criador dos céus e da terra, aquele que o Rei da Glória, ele é santo, santo, tamanha santidade que eu e você, nós, ser humano nenhum, poderia chegar perto dele, porque seríamos fulminados por sua glória, por conta dos nossos pecados e de nossas iniquidades. E através do seu Filho no madeiro, o Mashiach, o Cristo, nós podemos entrar na presença do Eterno, nós podemos nos limpar através do seu sacrifício na cruz do Calvário e poder ter acesso direto ao trono, ter acesso direto à graça, ao trono da graça. Isso é muito especial, porque muitos na face dessa terra acham que tem acesso ao trono do Eterno, tem acesso ao trono, à graça de Deus, e não tem ainda. Sabe por quê? Porque precisa receber o glorioso Mashiach Cristo como seu único e suficiente Salvador de sua vida, porque Ele é a libação perfeita, Ele é o sacrifício perfeito, eterno, Ele é aquele sem mácula, e é Ele que nos dá o direito de entrar na presença do Eterno. Nenhum outro sacrifício ou incenso, seja lá o que for, vai nos dar esse direito. Só o direito de entrar na presença do Rei é através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o homem vivo e que permanece invisível hoje no meio da igreja para todos sempre, até a consumação dos séculos, ou até que Ele volte para nos buscar. Nenhum outro sacrifício, nenhuma outra situação nos dá o direito se não for Ele. E aqui, mais embaixo, ele fala, no versículo 7, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, versículo 8, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Um homem
como o apóstolo Paulo foi usado de tamanho poder através da graça do Espírito do Pai, como todos os apóstolos, todos os discípulos, o apóstolo Pedro foi muito usado. Eu particularmente tenho a minha preferência do apóstolo Paulo, não que eu não tenha dos outros demais, tenho dos demais, mas me espelho muito abaixo de Cristo nele. Ele foi muito usado. E quando ele fala, a mim, o mínimo dos santos, o menor, irmão, o mais humilde, o mais simples, não é porque ele era tão usado pelo poder de Deus em poder e glória, porque o apóstolo Paulo foi usado muito assim. Ele consagrava os lenços, as vestes, irmãos, e enviava nas mãos dos discípulos, e quando era colocado em cima dos enfermos, eles eram curados. Os demônios, os espíritos imundos eram expelidos, saíam de dentro das pessoas. As escamas dos olhos das pessoas com relação à cegueira espiritual, com relação à verdade do Evangelho, eram abertas. Imagina o tamanho do poder dele dizendo: eu, o mínimo dos santos. É assim que nós temos que ser. O mínimo dos santos. Reconhecer nossas mazelas. Reconhecer que através da graça do Pai nós podemos nos tornar grande, não porque estamos acima de Deus, grande porque Deus ele é maior, Ele é sobre todas as coisas, e através da grandeza do Eterno nós nos tornamos também para a glória dele. E aí ele fala, louvado seja o Senhor, no versículo 8, quando ele fala: a mim o mínimo de todos os santos me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. E às vezes nós olhamos e lemos esse versículo e não conseguimos ter entendimento. As riquezas incompreensíveis de Cristo. Ou seja, ao ser humano normal, que não tem o Espírito de Deus, ele não vai compreender, é incompreensível, ele não consegue compreender, sem a presença de Deus, sem o Espírito de Deus, as riquezas incompreensíveis de Cristo, as riquezas incompreensíveis de Deus, do reino, nós não conseguimos compreender se não tivermos o Espírito de Deus. E essas riquezas incompreensíveis, nós só podemos compreendê-las através da graça e do Espírito Santo do Deus vivo, através de Jesus Cristo na minha e na tua vida. Então, na velha aliança, eles não tiveram esse privilégio. Hoje nós temos esse privilégio de ter o conhecimento das riquezas incompreensíveis de Deus, as riquezas do céu, os mistérios do céu, os mistérios do Evangelho, o mistério da fé, a maneira que nós entramos na presença do Pai, a maneira que nós devemos nos comportar na presença do Pai. E só esse mistério, só Ele pode revelar e designar e colocar dentro de mim, de você, de nós. Só Ele. Versículo 9: demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo o criou. Quais são esses mistérios? E demonstrar a todos qual seja a dispensação, ou seja, distribuir o Evangelho, distribuir a palavra, pregar o Evangelho, do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Então aquele que não tem o Espírito de Deus ainda está em oculto. Ainda está em oculto. É forte. Por mais que o camarada seja religioso, religião A, religião B, que não seja a verdade do Evangelho, está oculto para ele. Ele até sabe quem é Deus, o Criador dos céus e da terra. Jesus que veio para a cruz e ressuscitou.
até sabe. Mas e o mistério do Evangelho? Mas e o mistério da palavra? Mas a verdade como ela é? E a verdade como ela é? Não é? O mesmo Deus nos diz em João 8,32, não é isso? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos libertará de todo o pecado, de todas as nossas iniquidades, de todo o engano de Satanás, de todo o engano humano. E aí nós nos tornamos livres em Cristo Jesus. Então esses mistérios estão ocultos para aquele ainda que não recebeu o Senhor. Está oculto. E só nós que temos o Espírito de Deus é que conseguimos ver, entender e receber aquilo que está oculto, que é os seus mistérios, os mistérios do Eterno. Ele ainda fala aqui, né? E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério de Deus, do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Desde os séculos, um século é 100 anos, mas são muitos séculos e muitos séculos que estavam ocultos. Versículo 10: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Mas como que ela é conhecida, a sabedoria de Deus, o Evangelho de Deus? Como que ela é conhecida? Através de nós, por intermédio de Jesus Cristo, dentro de mim, dentro de você. Eu e você, nós somos a carta aberta ao mundo, pela presença de Deus. É assim que ela se torna conhecida. Sabe por quê? Sabe por que a raiva de Satanás, dos demônios, dos principados e potestades, as entidades, as hostes malignas das partes celestes dominadoras, os demônios territoriais, sabe por que a raiva e o ódio deles? Eles estão condenados. Eles estão condenados. Eles, no grande dia, eles vão ser só julgados, mas eles estão condenados. Para eles não tem mais jeito. Para o ser humano, sim. E qual é a maior raiva dele? Porque o ser humano no geral, ele é a imagem e semelhança de Deus. Esse é o primeiro ódio do diabo. E agora eu e você, nós como igreja, nós somos essa carta aberta ao mundo. Nós somos aqueles que vamos levar este mistério. Nós somos aqueles e aquelas que vamos desvendar este mistério do Pai, através da graça do Espírito. Aquele que ainda não conhece esse mistério. Essa raiva dele é que ele olha para dentro de mim e de você, e nós estamos transformados pelo Espírito de Deus. E eu e você temos o direito à salvação. Eu e você, nós estamos salvos, porque nós somos transformados. Não somos mais a velha criatura que o diabo olhava para mim, para a tua cara e dava risada. Logo, logo eu vou puxar isso, eu vou puxar aquela, lá para o abismo. E o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos alcançou. Nos tirou das trevas e resplandeceu dentro de mim, de você, de nós, a sua grande luz. A sua grande luz. Então isso é a raiva do diabo, do inferno e do mundo. Porque a graça e o brilho e a glória de Deus que brilha dentro de mim e de você incomoda o mundo. Incomoda. Versículo 11: segundo o termo, propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Versículo 12: no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Olha que forte. No 12: no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé, pela nossa fé nele. Nele ninguém, em Cristo. Nós somos ousados. Nós temos ousadia. Não é fácil ser crente. Não é para qualquer um ser crente. Às vezes eu penso, é fácil e não é.
Mas não é fácil ser crente. Não é fácil ter abandonado a velha criatura, nossas mazelas, nossas iniquidades, os pecados, quem nós éramos, para o recebê-lo e servir Ele e adorar. Não. Irmãos, as iniquidades e os pecados são prazerosas. Eu estaria mentindo se dizer que não. O Filho de Deus não mente. São prazerosas, porém nos leva à condenação. Mas muito mais poderoso, mas muito mais prazeroso, sabe o que é? São os mistérios de Deus, são os frutos do Espírito de Deus, é a graça de Deus, é aquilo no qual o Senhor nos revela quando nós menos esperamos. Isso é muito mais prazeroso. Como é prazeroso saber e entender que eu e você, nós carregamos a presença do Eterno. Como é prazeroso saber que eu e você, que nós podemos entrar a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar, na presença do Senhor. Mesmo num lugar que seja proibido pregar o Evangelho, em espírito, eu e você, na presença do Cristo, nós entramos nos átrios do Eterno. Como é prazeroso. E o diabo sabe disso. O mundo sabe disso. Porque o mundo olha para mim, para você, para nós, eles nos vê diferente. Nos vê diferente, porque a glória do Pai resplandece sobre nossas vidas. Então nós somos ousados. Nós somos ousados. Eu e você, nós somos ousados. Não é para qualquer um estar aqui. Não é para qualquer um estar aqui. Não é para qualquer um chegar no altar daquele que é verdadeiro, daquele que é todo poderoso, e colocar os pedidos aqui, e colocar as fotos do teu ente querido aqui. Não é para qualquer um. Não é. Quantas coisas são levadas a altares e altares daquilo que não é Deus? Porque outrora nós fazíamos isso, achando que era Deus. E hoje eu e você, nós temos o privilégio de colocar no altar daquele que nós chamamos de Pai, por intermédio do Mashiach, do Cristo, do glorioso Yahshua. Nós podemos chamar Ele de Pai. Abba, Pai, meu Pai, meu Pai Yahweh, meu Pai Adonai, meu Pai Criador dos céus e da terra. Nosso Pai, porque Ele nos criou. Nós temos esse prazer. Isto é maravilhoso. E muitas das vezes, por algumas situações ou circunstâncias da vida que nós passamos, nós acabamos não esquecendo, mas deixando de entender o quão é poderoso. O quão é poderoso nós estamos cultuando, adorando aquele que é majestoso, a majestade eterna, o Rei eterno, o Todo-Poderoso. Quando Ele dá uma ordem, dos céus e envia os nossos conservos, que são os anjos, os arcanjos, querubins e serafins, todos eles, santos também, são nossos conservos. Quando Ele dá uma ordem, o inferno e o homem na terra tem que obedecer. Tem que obedecer. Porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é Deus, Ele é o Criador. Esse privilégio que nós temos, esse grande privilégio, e somos ousados, conforme está escrito aqui, pela nossa fé nele. Somos ousados pela nossa fé nele. E temos convicção de que servimos o verdadeiro Deus e que temos dentro de nós a verdadeira e única fé. Eu vou morrer dizendo, irmãos, eu vou morrer dizendo: há um só Deus, há uma só fé, há um só batismo. Ponto. Fora disso, só são deuses que poder não tem para nada. Mas nós servimos um Deus bom e misericordioso. Aí mais aqui embaixo, louvado seja o Senhor, versículo 13: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. As tribulações, os contratempos,
tudo que muitas vezes deu de errado para o apóstolo Paulo, em prol da obra de Deus, em prol da causa do Senhor, em prol das almas do rebanho. São coisas grandes, terríveis que ele passou e suportou. E às vezes por pouco que nós passamos, vem o desânimo. Coisa simples. Hoje eu estava na minha casa fazendo algo lá, limpando as verduras, que foi a feira com a pastora, e ela foi trabalhar, eu fiquei lavando e limpando, cuidando que eu cuido tudo. De repente, irmãos, a minha torneira, aquela torneira Lorizete, estava lá na água fria lavando, por 2 vezes aconteceu, a torneira está perfeita, ou arrancou, foi água para todo lado. Aí eu falei, já sei o que é, já sei, vou levar a tua palavra hoje, né, Senhor? Tá bom, fui lá e coloquei, limpei por 2 vezes. Então, imagina que o apóstolo Paulo não passou, por causa da obra de Deus, os contratempos que aconteceu. É isso que ele fala, tudo que ele sofreu, que ele passou, para os irmãos permanecer. Portanto, vos peço que não desfaleçais, no versículo 13, não desanimais. Quando ele fala não desfaleçais, é não desanimar. É não desanimar da minha, da tua, da nossa salvação, da nossa fé, da nossa adoração. Porque quando vem o desânimo, isso é muito perigoso. Então nós temos que orar ao Pai para tirar o desânimo e nos fortalecer e permanecer na sua presença, independente do que for, seja coisa grande, seja coisa pequena, seja contratempo grande, seja contratempo pequeno. Nós temos que abrir a boca e declarar: a minha fé, eu não vou desistir, eu não vou desanimar, eu não abandono meu Deus, eu não abandono a minha fé, porque eu sei para onde eu vou. Eu falo muito isso em espírito. Aí no 14 ele, por causa disso, ou por esta causa, em algumas Bíblias, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A família nos céus é o eterno, e tudo que ele criou nos céus, e tudo que ele criou, os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, é o que é de poderoso que está lá nos céus, conforme disse na palavra. Basta uma ordem dele a um anjo, um arcanjo, e tudo tem que parar para cumprir com o seu propósito, com a sua palavra, ao meu e ao teu, ao nosso favor, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos. A palavra afirma que eu e você, nós somos filhos de Deus. Somos filhos. Não somos mais bastardos, somos filhos, por intermédio de Jesus Cristo. O herdeiro está aqui escrito. Eu e você nos tornamos filhos. Louvado seja o Senhor. Versículo 16: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroboradores com poder pelo seu Espírito no homem interior. Corroboradores, ou seja, colaboradores do Evangelho, da presença do Pai das Boas Novas, pelo homem e mulher interior que eu e você nos tornamos por intermédio de Cristo. O homem e a mulher interior são os santos de Deus, a igreja é santa. Eu e você somos santos. O homem e a mulher interior dentro de mim, de você, dentro de nós, é o homem e a mulher santa, santificado pelo Pai, transformada, uma nova criatura, não a criatura mais velha, uma nova criatura, para que, segundo as riquezas da sua glória, que Deus vos conceda que sejais colaboradores, ou seja, colaboradores, traduzindo, com poder de Deus, pelo seu Espírito, pelo Espírito de Deus, no homem interior, ou seja, no homem interior que é eu e você, não o homem exterior, não a mulher exterior. A mulher exterior, que nossa carne era pecaminosa, é o sangue adâmico, mas o homem interior e a mulher interior
tem que ser santificada, irrepreensível na presença de Deus. Porque essa nossa carcaça, que é o homem, o nosso corpo exterior, o homem interior e a mulher interior, vai voltar para o pó. A terra vai comer, mas exterior, mas o interior vai subir para o reino de Deus. O homem e a mulher exterior, que é o nosso corpo carnal, o pó, a terra vai comer. Mas o homem e a mulher interior, santificada, transformada, nova criatura pelo Eterno, vai subir para o reino celestial. Para fechar, no versículo 17, para que Cristo habite pela fé no nosso coração, a fim de que, estando arraigados, ou seja, firmes, arraigados é firmes, grudados e fundados em amor, poderes perfeitamente, versículo 18, compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, ou seja, de todo o mistério de Deus, de toda a salvação, de toda a fé, de toda a adoração, de toda a comunhão, de toda a oração, de todo o propósito, de todo o louvor. Mas o melhor de tudo isso é nós guardarmos a fé conforme está aqui. Não olhar para trás, aconteceu o que aconteceu, e prosseguir, porque eu e você, nós estamos a caminho, na jornada, para entrar no grande reino celestial do Todo-Poderoso Adonai, do Todo-Poderoso Yahweh, por intermédio do Mashiach Yeshua, o Cristo, seu Filho, aquele que é o único intermediador, intercessor e mediador entre ele e Adonai, a igreja e os homens na terra. Mas ninguém tem esse poder, de ir até o Pai e levar a mim e a tu as nossas súplicas, os nossos pedidos ao Senhor. Amém? Esse é o Deus, é a fé, irmãos, é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Essa é a palavra de Deus. Amém? Se eu passar aqui, já não é mais eu. Isso jamais pode acontecer. Amém? Bispo, que Deus abençoe a todos, que nós todos venhamos tomar posse dessa palavra gloriosa do nosso Deus Todo-Poderoso nas nossas vidas. Amém? Louvado seja o Senhor. Glorifica a Deus com as palmas. Agora eu glorifico a Deus.